Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou com muitas saudades. Estava com muitas saudades, né? Agora a gente tá um pouquinho mais próximo, de volta com as aulas, com as videoaulas, né? Eu tô aqui hoje para trabalhar com vocês o volume 2 do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Aqui vocês podem ver que está escrito regular diurno, mas vale também para o regular noturno, né? Então, antes da gente começar a semana 1 de geografia, eu queria só mostrar para vocês o que vai ser o nosso mês de julho aí no ensino da geografia, tá? Acompanhe aqui comigo. Então, vamos pegar aqui. Nós temos novamente, né, o volume 2, ele trabalha a partir de 4 semanas. Esse mês de julho vai ser mais puxado em termos de conteúdo. Vocês vão ver que os conteúdos são mais complexos do que o PET 1. Para a semana 1 do volume 2, a gente vai estudar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Na semana 2, as formações vegetais abertas e semiabertas, com destaque para o Cerrado e Caatinga. Na semana 3, bacias hidrográficas no Brasil. E na semana 4, acordos internacionais para a conservação das águas. Então aqui deu para a gente fazer um panorama, deu para vocês terem uma ideia do que a gente vai estudar ao longo desse volume 2. Ressalto para vocês que nesse volume 2 o enfoque é com a geografia física. Bom, então vamos começar? Vocês podem ver que geografia começa aqui na página 94, tá bom? Então vamos lá para a página 94. Antes de trabalhar o conteúdo, lembrando que essa aula é aula de explicação, a aula de correção vem na quinta-feira, né? Então vamos lá, olha. A semana 1 tem como eixo temático mutações no mundo natural e o nosso tema é a relação sociedade-natureza em questão. O tópico são os domínios da natureza do Brasil, ou seja, os domínios morfoclimáticos. A habilidade, lembrando, né, galerinha, o que é habilidade? É aquilo que você, estudante, após escutar a aula, né, após fazer as atividades, é aquilo que você tem que saber fazer. Então, no caso, qual que é a habilidade que você tem que construir a partir dessa semana 1? Você tem que reconhecer os domínios de natureza que compõem o território brasileiro. Então, isso é uma primeira coisa. Então, terminada a semana, será que você vai dar conta realmente de reconhecer os domínios de natureza que compõem o nosso país? Você vai ter que avaliar isso. Avaliando a interferência humana na exploração de seus recursos. É um complemento da habilidade. Então, primeiro, reconhecer quais são os domínios morfoclimáticos do Brasil. Segundo, avaliar qual é a interferência que o ser humano tem realizado nesses domínios. Beleza? Para construir essa habilidade, nós temos alguns conteúdos relacionados: biomas, domínios morfoclimáticos, atividades econômicas, uso e ocupação do solo nos biomas brasileiros. Então, vamos começar a nossa aula aqui na página 97 agora, tá? Então, o tema domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, eu já vou começar grifando, pessoal. Eu vou pedir para vocês, quem é meu aluno aí, que pega o caderno, vai anotando, faz resuminho, faz mapa conceitual, porque essa semana 1 é muito densa, tem muita informação. Então, vamos começar com a definição de domínios morfoclimáticos. Então, vou grifar aqui para vocês, destacando no PET, olha. Os domínios naturais correspondem às grandes paisagens naturais do Brasil. Então, quando a gente fala em domínios morfoclimáticos, são grandes paisagens naturais do Brasil. Esse conceito, domínio morfoclimático, foi estabelecido por um geógrafo, também vou grifar o nome dele, né? O criador dessa nomenclatura, domínio morfoclimático, foi o geógrafo Aziz Absaber. Beleza? Então, olha, o que forma um domínio morfoclimático? O que compõe essas grandes paisagens naturais que nós estamos chamando de domínios morfoclimáticos? Ele é composto por uma interação ou integração entre diferentes elementos naturais,
como relevo, vegetação, solo, clima e hidrografia. Então, olha, a formação de um domínio morfoclimático é fruto de uma integração entre determinados elementos naturais. Então, relevo, vegetação, solo, condições climáticas e hidrografia. Então, olha, dentro de um domínio morfoclimático, existem características particulares dele, que diferem de outros domínios morfoclimáticos. Beleza? Então, olha, o Aziz Absaber, ele escreveu um livro para poder dizer quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, ele fez uma análise dos elementos da natureza no Brasil. Então, ele observou algumas formas de relevo, ele observou a vegetação, o solo, o clima e hidrografia, e a partir disso, ele observou que existem no Brasil alguns domínios morfoclimáticos que já eu vou mostrar para vocês no mapa. O PET não traz mapa, mas eu vou buscar um aqui na internet para ajudar vocês, porque é importante localizar esses domínios morfoclimáticos espacialmente, tá? Só que o Aziz Absaber, ele notou o seguinte: dentro do domínio morfoclimático existem características particulares que o diferem de outras porções do território, que seriam outros domínios morfoclimáticos. Só que ele observou que existem lugares no território brasileiro que havia uma mistura, uma combinação de vários domínios misturados. E aí essas áreas não diferenciadas, ou seja, onde havia uma combinação de elementos de vários domínios misturados, ele chamou de faixas de transição. Então, olha, eu vou grifar, que é super importante, ó. Faixas de transição, marcadas pelas combinações variadas de elementos característicos de domínios contíguos. Ou seja, é como se ela tivesse um mix, uma variedade de elementos de diferentes domínios ali numa mesma área. Vou mostrar no mapa que eu acho que vocês vão entender melhor, tá? Pessoal, olha, esse daqui é um mapa dos domínios morfoclimáticos. Então, olha, o Aziz Absaber, ele identificou no território brasileiro 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios morfoclimáticos e identificou as faixas de transição. Vamos voltar lá no PET. O que são as faixas de transição? São locais marcados pela combinação de variados elementos de diferentes domínios. Então, numa faixa de transição, você pode encontrar vegetação, clima, solo, relevo, de mais de um domínio morfoclimático ali misturado. Por isso que ela é chamada de faixa de transição, ou seja, de transformação, de mudança. Então, vamos olhar no mapa, olha. Esse verde, esse tom de verde, equivale ao domínio amazônico. Esse tom de azul equivale ao cerrado. Esse tom de amarelo mais forte equivale ao domínio da caatinga ou caatingas. Esse tom de laranja equivale ao domínio dos mares de morros. Esse tom de vinho ao domínio das araucárias. E essa pequena área aqui em rosa, o domínio das pradarias, também chamado domínio dos campos ou pampas gaúchos. Aí vocês conseguem perceber que nós temos um amarelo mais claro aqui? Esse amarelo mais claro, que vai rodeando vários dos nossos domínios, foi aquilo que o Aziz Absaber chamou de faixa de transição. Então, vou pegar aqui, por exemplo, acompanha no mouse. Vocês conseguem ver esse amarelo clarinho entre a Amazônia e a Caatinga. Essa área aqui é onde existe uma formação vegetal chamada de mata de cocais. A mata de cocais é uma faixa de transição. Por quê? Porque dentro da mata de cocais a gente consegue encontrar algumas características morfoclimáticas da Caatinga
e algumas características morfoclimáticas da Amazônia. Às vezes a gente encontra até características morfoclimáticas do Cerrado. Aqui, essa faixa aqui, agora acompanha o mouse. Essa área aqui equivale ao Pantanal, que também é uma faixa de transição. No Pantanal são encontrados, por exemplo, aspectos morfoclimáticos do Cerrado, aspectos morfoclimáticos da Amazônia, aspectos morfoclimáticos das araucárias, percebem? Então, essas faixas de transição são locais onde a gente encontra várias características de clima, relevo, vegetação, solo misturadas, beleza? Então, olha, esse mapa aqui não tá no PET, mas ele é super importante, então eu peço que vocês olhem para ele com bastante carinho, tá bom? Vamos voltar lá pro PET agora. O PET vai trazer uma síntese das características de cada um dos domínios. É muito assunto e à medida que eu for pedindo para vocês, olha, grifa, anota, façam isso, porque vai ajudar muito a estudar. Então, a gente vai começar com o domínio amazônico. Vamos voltar no mapa. O domínio amazônico abrange essa extensão territorial do nosso país aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá, olha. O domínio amazônico é o mais extenso dos domínios. Característica de relevo, ó, relevo. Vou grifar aqui. Ele é caracterizado por apresentar terras baixas. Então, a principal característica do relevo da Amazônia são as planícies, terras baixas. Uma planície que merece destaque é a planície que circunda o rio Amazonas. Mas a gente não tem só planície, a gente tem também depressões e planaltos, que são outras formas de relevo. Mas aqui predomina são as planícies, terras baixas. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, essa característica é característica de relevo, certo? Vou mudar a cor. Vou colocar em vermelho, tá, gente? Ó, mudei a cor, vermelhinho. Por que eu mudei a cor? Porque agora eu vou grifar para vocês a característica climática do domínio amazônico. O domínio amazônico é caracterizado por um clima equatorial. Então, a gente já sabe que é um clima caracterizado por uma proximidade com a linha do Equador. O que isso causa como consequência, né? Temperaturas elevadas o ano inteiro. E se as temperaturas são elevadas o ano inteiro, há uma pequena variação de temperatura. A variação de temperatura a gente chama de amplitude térmica. Então, se as temperaturas variam um pouco, há uma pequena amplitude térmica. Então, o clima é quente o ano inteiro, varia pouco a temperatura, porque é quente o ano todo, e há altos índices pluviométricos. Então, meus amores, em verde, características morfológicas, ou seja, do relevo. Em vermelho, características climáticas da Amazônia. Certo? Agora eu vou mudar a cor. Eu estou mudando para vocês depois identificarem, olha, o que é característica de relevo, o que é característica de clima, o que é característica de vegetação, tá bom? Eu quero que vocês percebam isso. Então, agora vamos lá. Eu vou colocar amarelinho agora. Então, vamos lá. Agora, característica de vegetação. Então, o domínio amazônico tem uma floresta que é equatorial. Que característica, ou melhor, quais características tem uma floresta equatorial? Elas têm uma formação vegetal densa e bastante diversificada. Tá? Então, ó, verdinho, característica de relevo, vermelhinho, clima, amarelinho, vegetação, tá bom? Agora eu vou mudar novamente a cor, vai ficar igual um arco-íris.
mas vai ajudar vocês depois a identificar o que significa cada um, tá? Agora nós vamos fazer em azul a característica hídrica ou hidrológica. Então, olha, uma característica importante do domínio amazônico. A bacia hidrográfica do domínio amazônico é a do Rio Amazonas. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, essa é uma característica super importante. Beleza? Então, olha só, meu povo. Característica de relevo. O domínio amazônico se estende em terras baixas, principalmente planícies, como a planície do Rio Amazonas. Além disso, apresenta também algumas depressões, que são áreas rebaixadas em relação ao redor, planaltos. Em relação ao clima, tem clima equatorial, que tem temperaturas elevadas o ano todo, pequena variação da temperatura, que é o que a gente chama de amplitude térmica, e altos índices pluviométricos, que é o volume de chuva. A floresta equatorial é a característica vegetacional. Então, uma floresta equatorial tem vegetação densa e bastante diversificada, beleza? Do ponto de vista hidrológico. Então, a Amazônia é super importante porque a maior bacia hidrográfica do mundo está lá, que é a bacia do Rio Amazonas, tá bom? Então, ó, aqui nós temos as características morfoclimáticas, beleza? Então, eu vou ver se eu consigo grifar, ó. Isso aqui, ó. Então, esse primeiro trecho são as características morfoclimáticas. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo anotar para vocês. Que essas são as características morfoclimáticas. A gente vai fazer muita anotação nessa aula, muita. Morfoclimáticas. E aí, quando eu estou chamando de características morfoclimáticas, então, primeiro, aspectos do relevo. Em vermelhinho, clima. Em amarelinho, vegetação. E em azulzinho, hidrologia. Certo? Então, espero que vocês tenham anotado aí. Então, vamos agora ver o segundo parágrafo. O segundo parágrafo vai falar sobre quais são as principais ameaças que esse domínio amazônico vem sofrendo. Então, toda essa biodiversidade, toda essa característica natural estudada no primeiro parágrafo, sofre algumas pressões. Essas pressões têm a ver com algumas questões. Por exemplo, o desmatamento é um problema que tem gerado devastação na Amazônia. Desmatamento principalmente por conta da exploração da madeira. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Tem desmatamento por causa de quê? Por causa da exploração da madeira. Ou também por conta do avanço da fronteira agropecuária. O que significa isso, Daiane? Significa que tem áreas que estão sendo desmatadas, né? Área de floresta que é desmatada para virar pasto, né? Para colocar lá o gado, ou então áreas que vão ser replantadas, mas aí com soja, por exemplo, milho, né? E por aí vai. Então, existem muitas áreas que já foram destruídas, áreas em Rondônia, Mato Grosso do Sul, Sudeste do Pará, Tocantins, Maranhão. Toda essa área, né, de avanço do desmatamento tem um nome. Esse avanço dessas áreas desmatadas chama-se arco do desmatamento. Beleza? Então, nessas áreas do arco do desmatamento, o que acontece? A floresta acaba sendo derrubada e dá espaço a pastagens para cultivo de soja ou então viram terras improdutivas. Bom, além do desmatamento para exploração da madeira e para o avanço da agropecuária, uma outra ameaça é a exploração dos recursos minerais. Na região do domínio amazônico, existem grandes projetos de mineração,
como o da Serra do Carajás, principalmente exploração de ferro, e o da área de Trombetas, tá bom? Além disso, existem inúmeros garimpos, né, que fazem a exploração de minérios, garimpos ilegais. Esses garimpos acabam contribuindo para a derrubada da floresta, para o assoreamento dos rios. O assoreamento é quando um volume muito grande de sedimentos acumula-se no fundo dos rios, tá bom? Então, aqui no primeiro tópico nós temos os aspectos naturais. E aqui no segundo parágrafo nós temos as pressões da natureza, ou melhor, as pressões humanas na natureza, tá bom? Não vou grifar aqui, não vou colocar quadrinho não, a gente vai deixar só no primeiro. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a explicação sobre a Amazônia. Agora a gente vai para um segundo domínio, a gente vai estudar agora o domínio do cerrado. E aí a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Primeiro estuda as características morfoclimáticas, depois vê quais são os principais impactos, as principais pressões que o ser humano vem realizando aí no domínio do cerrado. Então vamos voltar no mapa para a gente identificar onde está o cerrado. Então o cerrado abrange aqui a área aqui do Brasil central, tá vendo? Ele pega a maior parte do centro-oeste, mas ele pega também um pedacinho aqui do nordeste, ele pega também um pedacinho de Minas Gerais, tá vendo? Então essa é a extensão ocupada pelo domínio do cerrado. Vamos voltar no PET para a gente estudar as características. Então, olha, em verde a gente vai começar grifando. Então, essas cores que eu usei aqui para a Amazônia, a gente vai repetir no cerrado, tá? Então, em verde, a gente vai grifar as características do relevo, tá bom? Verdinho. Então, vamos lá, ó. Característica de relevo para o cerrado. Então, ele se estende por áreas de chapadas e planaltos do Brasil central, tá? Então, olha, o relevo predominante no cerrado é um planalto, que são superfícies, né, relativamente elevadas. E quando a gente fala que é um planalto em forma de chapada, significa que o topo desse planalto é relativamente plano. Bom, uma característica importante do planalto são superfícies que sofrem muita erosão, que é a remoção de sedimentos. Bom, agora vamos para o clima. Observem que clima a gente coloca em vermelhinho. Então, vamos para a característica climática do cerrado. Então, olha, o cerrado tem um clima chamado de tropical típico. Esse clima tropical típico é caracterizado por apresentar duas estações do ano bem demarcadas. Vocês sabem que nós temos 4 estações do ano. Entretanto, em locais de clima tropical típico, só é perceptível, ou melhor, só são perceptíveis 2 estações do ano, né, que são bem demarcadas. Uma, que é o do período do inverno, com temperaturas menos quentes, né, temperaturas um pouco mais baixas e com pouca chuva. Então, é um inverno seco. O verão é caracterizado por temperaturas bem altas e por chuva. Então, ele é chamado de verão úmido. Beleza? Então, em vermelhinho, característica climática. Agora, a gente vai para a vegetação, que a vegetação vai ser sempre grifada de amarelo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trocar aqui a coloração. Vamos, então, usar o amarelinho. Agora, a gente vai falar da vegetação. No cerrado, existe uma combinação de formações vegetais. Algumas são rasteiras, significa que são plantas baixinhas.
Outras são arbustivas, significa que são de médio porte. E também existem espécies arbóreas, que são arvorezinhas, só que são árvores de pequeno porte. Tem uma outra característica muito importante do cerrado, isso cai muito no Enem, isso cai muito em vestibular, que é o fato de que árvores e arbustos do cerrado têm troncos e galhos tortos, né? São todos retorcidos. Além disso, apresentam raízes muito profundas, que é para poder sugar a água do subsolo, e a grande maioria das árvores apresentam uma casca mais grossa, tá bom? Esse fato deles terem os galhos e troncos retorcidos, as raízes profundas e a casca grossa, tem muito a ver com o fato de que as espécies do cerrado, elas passam por regeneração após alguns incêndios, né? E elas aí acabam nascendo dessa forma. Incêndios, inclusive, que alguns são naturais no cerrado. Não são todos, mas alguns sim. Beleza? Aqui também tem uma outra informação sobre a biodiversidade. O cerrado abriga 5% da biodiversidade do planeta. Existem algumas espécies que são endêmicas, ou seja, só existem naquele lugar, tá? Então, mais da metade das suas espécies vegetais são endêmicas. Isso significa que se elas forem extintas, não se encontram em nenhum outro lugar, porque elas só existem ali. Beleza? Acredito aqui que o material do PET não trouxe característica hidrológica. Não trouxe, vejamos, olha, não trouxe característica hidrológica. Mas aí uma característica hidrológica importante do cerrado é o fato de que abaixo do domínio do cerrado nós temos um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, tá bom? Então seria uma característica hidrológica. Características hidrológicas são em azul, não é isso? Que nós estamos fazendo, nossa legenda. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, queridos. Vou acrescentar, tá? Eu gostaria que vocês acrescentassem no caderno de vocês. Então, vamos lá. Porque vocês viram que não tem, né? Então, cá. Característica hidrológica, presença de aquíferos como o Guarani, um dos maiores do mundo, né? Vamos ver se eu consigo colocar em azulzinho. Para não atrapalhar a nossa legendinha, né? Que a gente tá fazendo legendinha, não tá? Mas não vai dar não, gente. Fica em vermelho, mas vocês sabem que era para estar em azul, tá? Porque meu computador não tá me respeitando. Então, vamos aqui, ó. Então, essa primeira parte, reforçando. Essa primeira parte são as características morfoclimáticas. Então, características de relevo, clima, vegetação, e em azul, que está em vermelho aqui embaixo, porque o meu computador não me respeita, hidrografia ou hidrologia. Essa parte de baixo aqui vem falar sobre atividades e técnicas que têm provocado devastação no cerrado. Então, vamos vê-las. Então, vamos lá, olha. A construção de Brasília, na década de 1960. Por que a construção da capital vai interferir no domínio do cerrado? Porque a construção de Brasília acabou aumentando a ocupação na área e também houve um maior aproveitamento econômico do cerrado. Então, a construção de Brasília em si
é um aspecto da devastação do cerrado. Além disso, nós temos também a abertura de estradas que acabam, né, gerando o desmatamento do cerrado. Ela é importante, é lógico, uma estrada liga uma região à outra, permite a circulação de pessoas, permite a circulação de mercadorias, mas dependendo da forma como ela for feita, ela pode gerar um impacto ambiental muito grande. Foi o que aconteceu no cerrado. Além disso, o cerrado também vem, assim como a Amazônia, sendo desmatado em virtude da rápida expansão das monoculturas mecanizadas de soja e algodão. Para quem não lembra, monocultura é o cultivo de apenas um gênero agrícola. Então, existem vastas áreas do cerrado ocupadas só por soja, por exemplo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essa expansão da monocultura da soja e do algodão já foi responsável pelo desaparecimento de quase 2/3 do cerrado original, ok? Então, aqui os impactos ambientais, aqui as características morfoclimáticas, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai para o próximo, que é o domínio da caatinga. Vocês vão ver que agora vai um pouquinho mais rápido, porque eles são menores, tá? Agora vamos lá então, domínio da caatinga. O domínio da caatinga, para vocês lembrarem, abrange essa área aqui no mapa, o sertão nordestino principalmente, abrange essa área aqui em amarelo mais forte. Vamos voltar para o PET. Ao invés de começar com relevo, repara para vocês verem que o PET aqui para caatinga começa com clima. Então, o clima a gente está colocando em vermelho. Já venho eu com minhas colorações. Ok. Legenda, professor de geografia ama legenda. Então, olha. Característica climática da caatinga. Apresenta clima semiárido. O clima semiárido é marcado por temperaturas elevadas e chuva, pluviosidade, tá vendo? Baixa e irregular. Irregular significa que tem lugares que vão chover, outros que não vão chover, e lugares que podem chover pouco, muito pouco, né? E por aí vai. Então, olha, a região tem um pequeno volume de chuvas, beleza? E aí, esse pequeno volume de chuvas vai gerar uma característica morfológica, que aí seria relevo e solo, né? Vou colocar junto, relevo e solo. Que aí é verde, né? Que a gente está usando. Então, uma característica morfológica. Os solos são pouco desenvolvidos, então significa que os solos são rasos e tem muitas pedras. Então, isso é uma característica de relevo, tá bom? Agora, vamos para uma característica hidrológica. Esse tem hidrológica. Hidrológica é característica que a gente grifa em azul, não se esqueçam, tá? É na nossa legenda aqui, ó. Uma característica hidrológica importante da caatinga é a presença de rios intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios que durante um período do ano eles vão secar completamente. Isso é informação que o PET não traz, então é informação que nós vamos acrescentar, tá bom? Rios intermitentes. Rios que durante um período do ano secam completamente, ok? Então, é um acréscimo que nós fizemos aqui. Agora, vamos à vegetação. Observem que vegetação a gente está grifando aqui em amarelo. Então, vamos fazer a transição aqui. Vegetação, amarelinho. Então, característica da vegetação da caatinga, existem espécies arbustivas. Para quem não lembra, espécies arbustivas são espécies de médio porte.
Mas nós temos também plantas rasteiras e plantas xerófitas. E aí, xerófita ou xerófila é uma característica nossa muito importante da caatinga. São plantas adaptadas à escassez hídrica, são plantas adaptadas à falta de água, como os cactos, por exemplo. Isso é informação que o PET não traz, então eu vou trazer para vocês, tá? Então vamos lá. Plantas xerófitas adaptadas à escassez hídrica, falta de água. Exemplo, cacto. Já ouviu aquela música? Mandacaru quando aflora lá na seca, é sinal de que a chuva já chegou lá no sertão. Mandacaru é uma planta xerófita, tá bom? Agora vamos então às ações humanas que geram impacto na caatinga. Então nós já grifamos aqui as características morfoclimáticas. Então vamos aqui, ó. É um dos biomas mais afetados pela ocupação e expansão econômica. Vamos ver quais são as ameaças verificadas. Expansão da agropecuária, repara para vocês verem. A expansão da agropecuária é uma ameaça tanto à caatinga, quanto ao cerrado, quanto à Amazônia. A extração de lenha para a produção de carvão vegetal, tá vendo? Vamos grifar. E duas consequências visíveis do desmatamento são a salinização do solo, então é um problema gerado pelo desmatamento e pelo uso de técnica agrícola inadequada, e também uma tendência à desertificação do solo. Então aqui, essa segunda parte aqui, são os impactos ambientais. A primeira parte, que é onde eu faço esse retângulo, são as características naturais. Bom, a gente vai fazendo isso com todos os domínios. Vamos agora para o domínio dos mares de morros. Calma que a gente vai chegar ao final dessa aula um dia. Domínio dos mares de morros. Vamos voltar aqui no mapinha para ver onde ele está. Então, o domínio dos mares de morro vai aqui do litoral do Nordeste até o litoral do Sul, abrange uma boa área aqui do Sudeste, vai se interiorizando aqui também para São Paulo, tá vendo? Essa região aqui, sul de Minas, São Paulo, zona da Mata Mineira, que é onde fica a nossa cidade. Então, ok, vamos voltar para o nosso PET. Então, o PET vai falar sobre característica do relevo. Então, relevo a gente está marcando com verde, não é isso? Relevo é verdinho. Então, vamos grifar, vamos marcar. Então, relevo verdinho. Então, domínio de mares de morros apresenta planaltos interiores do Sudeste e encostas atlânticas úmidas. Então, a principal característica do domínio de mares de morros, do ponto de vista do relevo, é a presença de planaltos, superfícies elevadas, onde predomina a erosão. Só que, diferentemente dos planaltos do cerrado, onde tinha chapadas, que é o planalto com topo plano, no domínio dos mares de morros, predominam planaltos com o topo arredondado, que, do ponto de vista do relevo, são chamados de morros, tá bom? Por isso que o Aziz Absaber deu esse nome, de domínio dos mares de morros, beleza? Então, em verde, característica do relevo. Agora vamos então para a característica de vegetação. Vocês podem ver que a próxima aqui é vegetação. Vegetação a gente está usando o amarelinho. Então vou trocar aqui a cor. Característica de vegetação do domínio de mares de morros. O domínio de mares de morro é caracterizado pela presença de uma floresta equatorial chamada de... Equatorial não, gente, desculpa. Uma floresta tropical, Mata Atlântica, beleza?
o PET foi e voltou. Vocês viram que eles jogaram aqui uma característica de vegetação no meio, mas aí depois ele volta para o relevo, tá vendo? Ele fala que ó, o relevo são os morros arredondados, é aquilo que eu expliquei, né? Então, uma característica do domínio de mares de morro é ter planalto, só que com morro arredondado. Por quê? Por causa do intemperismo, que é o desgaste físico, químico, sofrido pelas rochas, né? Devido ao clima, devido a várias condições, tá bom? A gente tem que marcar isso, pessoal. Isso é muito importante. Então, sabe o que a gente faz? A gente volta com o nosso grifo verde e marca, porque isso é característica de relevo. Então, ó. Porque essa é a característica principal. A presença de morros arredondados, resultante do intemperismo das suas estruturas cristalinas. Então, isso é característica de relevo, tá bom? Vamos seguindo. Agora, característica de vegetação é a Mata Atlântica, como eu já disse. Estima-se que 25% das espécies vegetais do planeta estejam na Mata Atlântica, mas aí é só vegetal, né? Biodiversidade, a gente fala de mais coisa além de só vegetal. Não fala da hidrografia, repara para vocês verem. Não fala da hidrografia do domínio de mares de morros. E também não fala de qual outra característica do clima. Então, a professora está aqui para acrescentar. Vamos acrescentar? Vou acrescentar aqui embaixo, vocês acrescentam aí no caderno de vocês. Então, clima. O clima predominante no domínio de mares de morros é o tropical de altitude, tá, pessoal? O clima tropical, ele vai apresentar as duas estações do ano bem demarcadas. Então, inverno seco, verão chuvoso. Só que qual que é a diferença do tropical de altitude para o tropical típico lá do Cerrado? No tropical de altitude, as médias de temperatura são um pouco menores por conta da altitude, que faz com que haja uma queda nas temperaturas, tá bom? Então, essa é a característica climática, que não tinha e eu acrescentei. Agora, característica hidrológica, que também não tinha e eu acrescentei. Presença de rios de planalto. Então, por que é importante eu ressaltar isso? No domínio de mares de morros tem muitos rios de planalto. Então, significa que são rios que vão ter quedas d'água, e essas quedas d'água são importantes para a geração de eletricidade. Por isso que o domínio de mares de morros tem muitas hidrelétricas construídas, por conta do aproveitamento desses rios de planalto para gerar eletricidade. Beleza? Então, completou, fechou. Vamos grifar aqui, ó. Então, aqui, características físicas, né? Beleza. Aqui foi um complemento que entra aqui. Então, vamos agora para os impactos. O domínio dos mares de morros já sofreu uma exploração muito grande. Por quê? Porque a ocupação dele começou ainda no século XVI. Então, o primeiro ciclo econômico do Brasil foi a exploração do pau-brasil e ocorreu nessa área do domínio de mares de morros. Então, a Mata Atlântica, que é a formação vegetal do domínio de mares de morro, vem sendo devastada desde o século XVI, tá bom? Além disso, uma outra atividade que contribuiu para a devastação dos mares de morro, a expansão dos canaviais no litoral, principalmente no litoral do Nordeste, aqui, ó, nessa região aqui. E uma outra atividade, a expansão dos cafezais no interior, como, por exemplo, aqui na região onde nós moramos, né, nós pontinovenses, aqui na zona da Mata Mineira. Além disso, um outro fator que vem destruindo já bastante a floresta Mata Atlântica, que é a vegetação predominante no domínio dos mares de morros, é a urbanização, né? Então, muitos lugares para virar cidades, né, para virar bairros,
vão sendo devastados. A vegetação nativa vai sendo retirada, bom? Então, nós já vimos domínio amazônico, domínio do cerrado, domínio da caatinga, domínio dos mares de morros, e agora falta o domínio das pradarias e o das araucárias, para a gente fechar, tá bom? Então, vamos lá. Domínio das pradarias, que é também chamado de campos ou pampas gaúchos. No mapa, é essa área pequenininha aqui em rosa, tá bom? É o menor dos domínios, dá para vocês perceberem pelo mapa, ocupa o extremo sul do Rio Grande do Sul, tá bom? É uma região conhecida como Pampas Gaúchos, como eu disse, ou Campanha Gaúcha. Então, vamos lá. Característica de vegetação. Ele começa com vegetação. Vegetação, no nosso esqueminha, é amarelo. Então, vegetação, característica aqui do domínio das pradarias, é a cobertura vegetal de campos ou pradarias, que são plantas rasteiras. Lembram uma pastagem, só que é uma pastagem natural, beleza? Relevo. Relevo a gente está colocando de verdinho, então vamos alterar a cor para a gente ver a característica do relevo. Ok? Então, o relevo predominante no domínio das pradarias é um relevo com colinas suavemente onduladas, chamadas coxilhas. Gente, não confunde as coxilhas com os mares de morros. Os mares de morros são superfícies bem elevadas, tá bom? Já as coxilhas, que são essas colinas suavemente onduladas, não são morros bem ressaltados, não. São superfícies bem, com uma ondulação bem sutil, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet para mostrar para vocês. Que é importante a gente ter essa diferenciação. Aqui, olha, pessoal, tá vendo? São superfícies, olha, bem onduladinhas, tá vendo? Ó, é uma coisa bem superficial, olha, tá vendo? Não chega a comparar com os nossos planaltos aqui dos mares de morros, ok? Vou voltar aqui para o nosso pet. Clima predominante. Clima a gente tá colorindo de vermelho, vocês estão lembrados? Eu tô lembrada. Depois vocês vão fazer uma legenda para isso tudo, tá, gente? Clima é vermelhinho. Então, o clima predominante é o subtropical. Pessoal, clima subtropical apresenta também um inverno seco. Não, desculpa, tô confundindo. O clima subtropical, ele é mais chuvoso o ano inteiro, né? Ele tem um índice pluviométrico mais destacado o ano todo. E ele apresenta invernos bem rigorosos mesmo, principalmente por conta do avanço de uma massa polar na região, chamada de MPA, que é a massa polar atlântica. Então, por isso que a gente observa na previsão do tempo, falando sobre temperaturas próximas de zero no Rio Grande do Sul, na região dos Pampas, né, gaúchos. Beleza, não traz informação sobre hidrografia e eu também não tenho nenhuma ressalva a fazer da hidrografia com vocês, tá bom? Então, nós não vamos colocar o azulzinho. Então, aqui, características físicas, tá? Agora, na parte de baixo, nós vamos, então, para os aspectos dos impactos ambientais. Então, vamos lá, ó. Quais são os problemas que a região da Campanha Gaúcha vivencia? Então, a expansão da pecuária na região, principalmente a pecuária extensiva, que ocupa vastas áreas. O avanço também da cultura mecanizada da soja e do trigo, né? Então, essas duas atividades, o avanço da pecuária extensiva e das culturas mecanizadas da soja e trigo, né, são as principais atividades econômicas que têm pressionado essa
esse bioma, esse domínio morfoclimático. Consequência disso, solos têm ficado arenosos, estão mais sujeitos à erosão, né, que é a retirada dos sedimentos. E isso tem gerado a formação de areais, né, que aí não dá para o cultivo, não dá mais para a criação dos animais. Belezinha? Então, último domínio morfoclimático, domínio das araucárias agora. O domínio das araucárias equivale a essa faixa do território aqui, tá bom? Então, é essa parte aqui. Vamos voltar. Então, ocorre em áreas de planalto, então isso é característica de relevo. Deixa eu lembrar que cor que a gente está colocando, relevo mesmo. Relevo é verdinho. Então, vamos lá. Então, o domínio das araucárias é caracterizado por planaltos na região sul. Então, lembrando que são superfícies mais elevadas, beleza? Essa área também tem planaltos em forma de morros, tal como o domínio dos mares de morros. Agora, o clima. Vamos colocar o clima, lembrando que o clima a gente está colocando em vermelhinho. Então, o clima predominante nas araucárias é o subtropical. Então, o subtropical é aquele que apresenta médias térmicas, então, média da temperatura mais baixa do país, né? Então, significa que tem períodos que faz muito frio, que é o caso dos Pampas Gaúchos também, principalmente por conta da massa polar atlântica. Olha que interessante, ele tem as menores temperaturas em um determinado período do ano, mas ele tem grande amplitude térmica. O que significa amplitude térmica? É a variação entre a temperatura máxima e a mínima. Então, significa que tem uma grande variação ao longo do ano. O inverno é muito frio, diferentemente do período do verão, tá bom? Vamos ver agora a vegetação. Vegetação a gente está usando na nossa legenda o amarelinho, tá? Vamos colocar amarelinho, que é a nossa legendinha. Então, ó, qual é a principal característica vegetacional do domínio das araucárias? É a presença da araucária. Para quem não sabe, é uma árvore que é uma espécie de conífera, tá bom? Ela é característica dessa região, né, de clima subtropical, e a gente também encontra uma ou outra conífera no domínio dos mares de morros por conta do clima tropical de altitude, tá bom? As araucárias são uma formação vegetal mais homogênea. Significa que as plantas que se reproduzem lá, a grande maioria são araucárias também. Não tem uma grande variedade de plantas não, tá bom? Mas tem outras, como por exemplo a embuia, né, que é uma outra árvore. Tem também áreas de campos, né? Mas o que predomina mesmo é a araucária, beleza? Não tem característica hidrológica, mas eu vou acrescentar aqui para vocês. Então, hidrologia, presença de rios de planalto. Acrescentei essa característica de hidrologia porque, assim como o domínio dos mares de morros, os rios de planalto ocorrem no domínio das araucárias, né, e a região, por isso, acaba sendo muito usada para a construção de hidrelétricas, para poder aproveitar esses rios de planalto para gerar eletricidade. Então, beleza. Aqui, características físicas. Esse restinho aqui são os impactos. Então, vamos ver os impactos no domínio das araucárias. Então, ó, só resta 4% da área original, então foi muito devastada. E a devastação nas araucárias, ela tem a ver com a exploração de madeira, tá? Desde o século XX, né, com a chegada dos colonos europeus à região,
E também uma outra atividade que tem gerado devastação é o desenvolvimento da agricultura nas áreas férteis, tá bom? Principalmente nas áreas de terra roxa. Essa terra roxa é um tipo de solo muito fértil. Então, essas áreas têm sido muito usadas para agricultura e acaba devastando o domínio das araucárias. A exploração de madeira, principalmente para a produção de celulose, que é matéria-prima do papel, tá? Então, primeiro ano, nós terminamos os domínios. As faixas de transição, eu não vou fazer todo esse grifo que eu fiz com os domínios, não, tá? Então, só para vocês se lembrarem, faixas de transição são essas áreas aqui que ocorrem entre um domínio e outro e que são lugares que podem ter características de vários domínios diferentes misturados, mesclados. Então, exemplos de faixas de transição. O Pantanal, que é uma planície inundável, que está localizada entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. A vegetação é bastante variada. Então, a gente encontra campos, por exemplo, mas encontra outros tipos de vegetação. Encontra cerrado, encontra matas de galeria, encontra florestas tropicais, tá vendo? Uma característica importante do Pantanal, essa eu vou grifar, é que durante o verão as chuvas provocam inundação de 80% da planície, 80% do Pantanal. No caso do Pantanal, as principais agressões que ele vem sofrendo estão relacionadas à caça e pesca ilegal, extração mineral, pecuária extensiva e agricultura moderna. Então, repara para vocês verem que a agricultura e a pecuária apareceu em todos os domínios morfoclimáticos, como uma atividade que causa devastação. Então, ó, no mapa, o Pantanal tá aqui, ó, tá? Agora, a mata de cocais ocorre entre a transição de 3 domínios, Amazônia, Cerrado e a Caatinga, num lugar chamado de Meio Norte. É uma sub-região nordestina, é aqui, ó, tá? Então, ela tá nessa área de transição entre Caatinga, Cerrado e Amazônia. Beleza? Então, ela pega um pedacinho do Maranhão, Piauí, Ceará, né? Predominam espécies como palmeiras, né? Tipo babaçu, carnaúba, buriti. Carnaúba é usada, a cera da carnaúba é muito usada, né? O buriti, que é a maior palmeira nativa do Brasil. O clima que ocorre na região é o semiúmido. E o aproveitamento econômico dos cocais é bastante tradicional, então não é uma atividade de larga escala. E muitas comunidades se organizam para praticar o extrativismo vegetal de uma forma mais sustentável, porque não é praticado em larga escala. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, os manguezais, que se estendem pela costa brasileira, ou seja, pelas áreas litorâneas. Então, deixa eu tentar mostrar aqui no mapa para vocês. Os manguezais aparecem nessas áreas aqui, nessas áreas litorâneas, tá bom? Eles são lugares muito específicos, assim. Por quê? Porque o manguezal é um local chamado também de um ambiente fluviomarinho. Porque é um ambiente onde a água doce dos rios, ou seja, fluvial, se encontra com a água salgada do mar. Por isso que o manguezal é chamado de ecossistema fluviomarinho. Então, a água dos rios, ao se encontrar com a água salgada do mar, devido às oscilações da maré, que faz com que a maré aumente, faz com que esse ambiente dos manguezais tenha um solo lodoso, um solo lamacento, né, cheio de sedimento, matéria orgânica. Só que aí, como ele é lodoso, ele acaba tendo pouco oxigênio. Então, as vegetações que nascem no manguezal, elas têm que se adaptar a essa pobreza de oxigênio. Tem muitas espécies vegetais do mangue que têm raízes aéreas, né? Significa que elas retiram o oxigênio de uma parte do tronco para auxiliar na sua sustentação. Deixa eu tentar mostrar para vocês entenderem.
que senão fica estranho a explicação. Raízes aéreas. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, tá vendo? Deve estar dando para vocês verem. Então, são típicas, esse tipo de planta aqui é típica dos manguezais. Consegue perceber como a água tá lodosa, né? Então, isso aqui também. Elas desenvolvem essa estratégia por conta da baixa quantidade de oxigênio aqui, devido à concentração de sedimentos, né? Então, vamos voltar aqui. Beleza. Os manguezais, eles têm uma importância ecológica muito grande, porque eles têm espécies tanto do mar quanto do continente. Então, eles têm espécies tanto marinhas quanto fluviais. Então, eles são ambientes que devem ser protegidos, né? E as principais degradações que acontecem no manguezal tem relação com o lançamento de esgoto. A grande maioria das cidades brasileiras não faz tratamento de esgoto, então joga esse esgoto nos rios e nos mares, e aí acaba impactando o manguezal. Eles também têm sofrido a pressão pela expansão das áreas urbanas, e por estarem em áreas, né, litorâneas, também sofrem com a criação de empreendimentos turísticos e instalação de portos, né? Uma atividade econômica muito praticada nos manguezais é a carcinicultura, né, que é a criação de camarões. Pessoal, essa aula ficou bem longa, acho que até um pouco cansativa, mas é muito conteúdo mesmo. Esse conteúdo deveria ter sido até desmembrado em vários outros, mas, né, foi uma opção que o governo do estado fez, então por isso que a aula ficou mais longa. Nós nos vemos na quinta com a resolução das atividades. Um beijo e até lá!